Breaking News, 6 de dezembro. O dia mal havia começado quando uma notícia explosiva tomou conta das redações e plataformas digitais. A polícia chinesa havia reaberto, de forma totalmente extraordinária, o caso envolvendo Yu Menglong, um processo que muitos acreditavam estar enterrado para sempre. Às 5 horas da manhã, o Departamento de Segurança Pública de Pequim convocou uma coletiva de imprensa emergencial, deixando claro que havia novos elementos altamente suspeitos que mudavam completamente a direção da investigação. O anúncio, curto e carregado de tensão, bastou para colocar toda a indústria do entretenimento em estado de alerta. Em poucos minutos, portais de notícias do mundo inteiro já destacavam a frase que dominaria o dia: caso Yu Menglong é oficialmente reaberto por ordem especial do Tribunal de Pequim. O que surpreendeu até mesmo os repórteres mais experientes foi a informação de que o tribunal havia autorizado um mandado especial de reabertura total, algo raríssimo e usado apenas em situações onde há suspeita de manipulação, ocultação de provas ou envolvimento de figuras de grande influência. E desta vez, segundo fontes internas, todos os caminhos apontavam para um possível mandante oculto dentro do próprio showbiz chinês. Jornalistas descreviam a atmosfera como opressiva, sombria e repleta de segredos que finalmente começam a emergir. Na conferência, porta-vozes da polícia afirmaram que elementos antes ignorados agora se tornaram essenciais e que a investigação chegara a um ponto crítico. Enquanto isso, do lado de fora, o clima não era menos tenso. Equipes de TV disputavam espaço para transmitir imagens ao vivo do prédio da polícia, enquanto analistas jurídicos tentavam decifrar o significado do mandado especial. Estava claro que algo muito mais grave havia sido descoberto nos bastidores. Rumores surgiram rapidamente, documentos sumidos, gravações adulteradas, testemunhas silenciadas. Porém, o ponto mais chocante ainda estava por vir, e seria confirmado apenas algumas horas depois. Às 8 horas da manhã, uma segunda bomba explodiu. O ex-gerente de Yu Menglong havia sido preso. A notícia, divulgada inicialmente por uma emissora de Xangai, foi confirmada minutos mais tarde pela própria polícia, que esclareceu que a prisão ocorrera às 2 horas da madrugada. De acordo com o relatório preliminar, o agente teria confessado envolvimento direto na exclusão das gravações de segurança do estacionamento onde ocorreu o incidente central do caso. Os detetives afirmaram que ele admitiu ter recebido ordens de alguém acima dele, alguém com poder suficiente para acreditar que poderia apagar rastros sem deixar vestígios. A confissão provocou um terremoto midiático. Se o gerente havia agido sob ordens, quem seria esse superior? Um produtor? Um empresário? Uma figura influente demais para ser mencionada? Segundo vazamentos nos bastidores da polícia, o gerente descreveu o mandante como um homem que controla artistas, não um artista. Essa frase, aparentemente simples, foi suficiente para colocar sob suspeita vários nomes conhecidos por exercerem influência nos bastidores da indústria. A imprensa, ansiosa, passou a se referir ao suspeito apenas como o fantasma da indústria, um apelido que começaria a circular freneticamente nas redes sociais, especialmente no Brasil, onde internautas se mobilizaram para discutir cada detalhe revelado ao longo do dia. Enquanto a investigação avançava, a família de Yu Menglong se tornou alvo imediato de medidas especiais de proteção. Informações confirmadas pelo Departamento de Segurança Pública revelaram que 12 oficiais, distribuídos em turnos, foram designados para proteger o perímetro da casa da família, garantindo vigilância constante 24 horas por dia. Novas câmeras de segurança foram instaladas e agentes à paisana passaram a patrulhar a região. Relatórios indicavam que familiares do ator estavam emocionalmente abalados, mas colaborando plenamente com as autoridades.
fornecendo documentos e anotações pessoais que poderiam ajudar a esclarecer circunstâncias antes nebulosas. O retorno agressivo da polícia ao caso acendeu debates intensos tanto em fóruns chineses quanto brasileiros. Especialistas em direito criminal explicaram que uma reabertura autorizada por mandado especial significa que as autoridades acreditam ter encontrado indícios de um crime muito maior do que o inicialmente registrado, possivelmente envolvendo manipulação sistemática de provas, corrupção interna e tentativas deliberadas de encobrir fatos. Um analista entrevistado em um programa de TV no Brasil afirmou: esse tipo de mandado só é emitido quando há sinais fortes de uma rede criminosa protegendo alguém no topo. A confirmação da prisão do gerente trouxe ainda mais ingredientes dramáticos à história. Ele detalhou como havia conseguido apagar os vídeos do circuito interno do estacionamento naquela noite crítica. Contou que retirou manualmente o HD principal, substituiu por uma unidade falsa previamente preparada e devolveu o equipamento alterado antes que alguém percebesse. Quando questionado pelo delegado responsável, admitiu ter recebido uma quantia significativa, cerca de 300.000 yuan, para cumprir a tarefa. Eu não sabia que seria tão grave, teria dito em seu depoimento, frase que passou a circular em todos os jornais, reacendendo o debate sobre o nível de coação ou chantagem envolvido. A cada nova revelação, a sensação de que uma peça-chave ainda estava faltando só aumentava. O gerente, embora importante, não parecia ser o fim da linha. Parecia mais uma ponta visível de um iceberg muito maior. Fragmento de uma teia de manipulação cuidadosamente construída ao longo de anos. A investigação agora se concentrava em identificar o mandante, aquele cuja voz teria desencadeado toda a operação de encobrimento. A polícia assegurou que estava muito próxima de chegar ao nome final, o que intensificou a tensão dentro e fora do país. O bis chinês, sempre conhecido por sua aparência brilhante e impecável, agora se via envolto em um dos escândalos mais sombrios e complexos de sua história recente. Agentes, empresários, produtores e executivos passaram a se pronunciar, alguns negando veementemente qualquer envolvimento, outros clamando por transparência total. Comentaristas brasileiros compararam a situação a grandes escândalos investigativos internacionais, destacando a gravidade dos elementos revelados e a profundidade das ligações entre celebridades e figuras de poder. À medida que a noite se aproximava, repórteres aguardavam ambiciosamente a próxima atualização policial. A sensação era de que um desfecho explosivo estava iminente. No entanto, mais do que descobrir culpados, a pergunta que pairava no ar era: o que realmente aconteceu com Yu Menglong naquela noite, e quem quis garantir que o mundo nunca descobrisse? A madrugada avançava quando a polícia chinesa confirmou oficialmente a criação de uma força-tarefa especial para aprofundar a reabertura do caso Yu Menglong, batizada de Operação Lotus Negra. A equipe reunia investigadores veteranos de Pequim, Xangai e Shenzhen, especializados em crimes de colarinho branco, manipulação digital e encobrimentos corporativos. A informação foi divulgada em um comunicado curto, mas a gravidade era evidente. A investigação havia ultrapassado o limite do individual e agora penetrava uma possível rede criminosa instalada dentro da própria indústria do entretenimento. O país, que já vivia horas de turbulência emocional, mergulhava em um clima ainda mais denso. Dentro do centro de operações montado às pressas no Departamento de Segurança Pública, monitores exibiam imagens recuperadas de servidores antigos, arquivos criptografados e mapas com ligações entre pessoas influentes. Uma das grandes revelações dessa fase da investigação foi a recuperação de um vídeo de segurança que se acreditava ter sido completamente destruído. Técnicos forenses conseguiram restaurar parcialmente o arquivo através de fragmentos deixados no servidor secundário, um erro cometido pelo gerente preso, que não sabia da existência de um backup oculto no sistema interno do edifício. O vídeo mostrava a silhueta de um homem entrando no estacionamento na noite do incidente envolvendo Yu Menglong. Apesar de a imagem estar desfocada, sua postura e modo de andar chamaram a atenção dos especialistas.
que imediatamente começaram a cruzar os dados com imagens de outras câmeras da região. Ao mesmo tempo, surgiram informações adicionais sobre a movimentação do carro do gerente naquela noite. O GPS revelou que ele esteve no local por quase 9 minutos, tempo suficiente para substituir o HD, conforme sua própria confissão. Precisão dos dados desmontou qualquer tentativa de minimizar sua participação, reforçando que sua versão estava alinhada com a verdade. Ainda assim, a questão principal continuava sem resposta: quem o havia instruído? A resposta começou a ganhar forma quando 3 novas testemunhas surgiram, após anos de silêncio por medo de represálias. A primeira, um funcionário de hotel, relatou ter visto Yimeng discutir com um homem muito influente dias antes do incidente. O relato descrevia gestos agressivos por parte do desconhecido e um semblante de preocupação intensa no rosto do ator. A segunda testemunha, motorista particular, afirmou ter ouvido uma conversa fragmentada que envolvia a frase: "Ele não pode revelar nada". Embora não conseguisse identificar os participantes, o conteúdo foi considerado alarmante. Terceira testemunha, alguém da equipe técnica de um set de gravação, revelou que havia sido advertida para ficar calada se quisesse manter um emprego. As 3 declarações, analisadas em conjunto, delineavam um cenário sinistro e cada vez mais coerente com a teoria de um encobrimento arquitetado deliberadamente. A polícia intensificou a operação. Dados de busca foram executados em escritórios de empresas intermediárias dentro da indústria do entretenimento, apreendendo computadores, documentos financeiros e dispositivos móveis. Fontes internas revelaram que os investigadores estavam especialmente atentos a transações irregulares e comunicações privadas entre empresários e diretores influentes. O que se desenhava diante dos olhos dos agentes era uma teia complexa de interesses, contratos e pressões internas. E qualquer passo em falso poderia destruir carreiras ou vidas. Enquanto isso, a família de Yimeng continuava sob proteção total. A mãe entregou aos investigadores um caderno de anotações do filho, onde ele havia registrado encontros, nomes e horários nas semanas anteriores ao incidente. Entre as páginas, havia frases desconexas. Mais uma chamou a atenção dos detetives: há alguém por trás disso. Mas ainda não sei quem. Essa linha solitária, aparentemente escrita em pressa e medo, causou comoção pública quando vazou para a imprensa. O pai do ator também prestou depoimento, afirmando que, meses antes, havia percebido homens estranhos rondando a casa da família, embora tenha acreditado ser apenas coincidência. O irmão mais novo de Yimeng, que morava no exterior, retornou à China imediatamente para oferecer apoio e pressionar por respostas. A opinião pública se dividia. Alguns acreditavam que o caso revelaria uma rede criminosa poderosa atuando nos bastidores do showbiz, enquanto outros ainda consideravam que poderia tratar-se de um conjunto de coincidências trágicas. No entanto, o avanço constante da investigação tornava cada vez mais difícil ignorar a possibilidade de um mandante oculto agir com força e ousadia suficientes para manipular provas, ameaçar testemunhas e tentar apagar rastros digitais. No início da noite, a polícia divulgou uma nota afirmando que os investigadores estavam muito próximos de identificar o mandante. A frase foi suficiente para desencadear uma onda de ansiedade nas redes sociais. Hashtags como número Justiça para Yimeng, número Operação Lotus Negra e número Kemel Fantasma dominaram o Weibo e o Twitter Brasil. Especialistas defenderam que o caso, antes visto como uma tragédia isolada, poderia ser apenas a ponta de um iceberg gigantesco escondido atrás dos brilhos e holofotes das celebridades chinesas. Foi então que uma das pistas mais importantes apareceu. Durante a análise de mensagens criptografadas recuperadas do telefone do gerente, os peritos encontraram uma série de instruções enviadas por um número oculto. O conteúdo sugeria controle absoluto sobre as ações dele e incluía frases como "faça o que for necessário e certifique-se de que nada seja encontrado". As autoridades rastrearam o envio até uma rede privada de comunicação normalmente usada por executivos de alto escalão. A descoberta desencadeou novas buscas.
Rumores internos afirmam que o principal suspeito deixou Pequim pouco antes da reabertura oficial do caso. Fontes confidenciais sugerem que a polícia está preparando um mandado de prisão nacional contra uma figura extremamente influente, alguém envolvido em contratos milionários, negociações internacionais e decisões de bastidores que moldam carreiras. Muitos temem que esse nome, quando revelado, seja capaz de abalar toda a estrutura da indústria. Caso ele saia do país, a Interpol pode ser acionada. Algo raro em casos envolvendo entretenimento, mas não impossível diante da gravidade dos fatos. Enquanto isso, a população acompanha cada atualização com crescente inquietação. Jornais brasileiros comparam o caso a escândalos investigativos famosos, ressaltando como uma mistura explosiva de poder, medo e silêncio pode criar um ciclo de corrupção difícil de romper. A cada dia, novos fragmentos de informação emergem, reforçando a ideia de que Yu Minglong talvez não tenha sido apenas uma vítima de circunstâncias, mas alvo de um plano cuidadosamente orquestrado. A noite termina com uma frase impactante da polícia: "A verdade está muito perto, resta apenas uma peça." Com isso, o país, e o mundo, fica suspenso, com a sensação de que algo grandioso está prestes a ser revelado. A pergunta inevitável ecoa entre analistas, fãs e especialistas: o caso Yu Minglong foi um acidente trágico ou o resultado de um plano frio e meticulosamente executado por alguém poderoso demais para permanecer na sombra?